Como que a gente analisa e escolhe ações? O que a gente precisa fazer? Como que a gente olha? Onde a gente olha? Quais são os indicadores que a gente olha? Tudo isso eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo, onde eu vou explicar em detalhes indicadores, fundamentos e como que a gente faz o filtro para escolher as ações. Então, antes de tudo, aproveita e te inscreve aqui embaixo no canal. Toda semana conteúdo novo para te ajudar em finanças, investimentos a longo prazo e para escolher as melhores ações. Então, aproveita, te inscreve e sem enrolação, bora falar em como a gente analisa e escolhe as melhores ações para fazer um belo filtro na hora de montar uma carteira. Vamos lá! Pessoal, eu vou dividir o vídeo aqui em três partes. Primeiro eu vou entrar nos indicadores, ou seja, quais são os indicadores que eu gosto de olhar e eu acredito que sejam interessantes para a gente analisar. Depois os fundamentos da companhia, ou seja, quais são os fundamentos que eu olho que são importantes e que vai te ajudar na carreira. E depois, como, dados os indicadores e dados os fundamentos, quais são os filtros, o que a gente precisa fazer para tomar as melhores decisões e principalmente conseguir tirar aquelas empresas que não são tão boas da carteira. Então, fica aqui comigo até o final, onde eu vou passar todos esses pontos e no final vou trazer um bônus, ou seja, partes importantes que eu analiso e que podem te ajudar na carreira de investidor. Vamos lá para a tela, onde eu vou explicar os principais indicadores e para a gente embasar essa análise. Vamos lá! O primeiro indicador que eu passo é a relação de preço-lucro. E o que é preço-lucro, Francisco? Ele representa quantas vezes a empresa vale em relação ao seu lucro líquido anual. Então é importante a gente ter essa ciência de quanto que a gente está pagando dado o preço da ação. Esse preço que a gente vê lá na tela, no home broker, no Google, em qualquer lugar, quantas vezes esse preço é em relação ao lucro da empresa. Então essa ciência é muito importante quando a gente vai analisar um papel de analisar a relação de preço-lucro e tem muito material aqui no canal em relação a esse ponto. Outro que eu gosto muito de olhar é lucro sobre preço, que é exatamente o contrário, ou seja, representa quantos por cento o lucro da empresa representa em relação ao seu valor de mercado. Então, quando a gente vai comprar, dado o valor de mercado da companhia, que é basicamente o total das ações pelo preço dela, quanto que é a porcentagem de lucro em relação ao valor de mercado dela. Existem maneiras importantes e esse é um indicador que eu gosto bastante de olhar também para ver se está caro ou está barato. Terceiro ponto aqui é a relação EV/EBITDA. E o que é EV/EBITDA? É a relação do valor da companhia e o EBITDA da empresa. Basicamente ele mostra quantas vezes o valor da empresa, ou seja, o valor de mercado mais caixa menos dívidas, importante, valor de mercado mais caixa menos dívidas, vale em relação aos lucros operacionais da companhia, ao EBITDA, à operação. Então, esse é um ponto super importante que eu gosto de analisar para verificar quando eu faço as minhas entradas. Quarto ponto aqui, relação preço sobre valor patrimonial. E esse é básico, ou seja, é a relação entre o preço da companhia e o valor do seu patrimônio, ou seja, de todos os seus bens, o seu patrimônio, quanto que está vinculado a esse ponto. A gente pode ver que empresas normalmente de tecnologia têm um valor maior, empresas mais fabris têm um valor um pouco mais baixo. Então isso a gente vai ajustando conforme o andamento, conforme a gente vai melhorando no mercado. Quinto indicador que eu trago para vocês é o Dividend Yield. É um dos que o pessoal mais olha em relação à relação dos proventos pagos sobre o preço da ação. Como é que a gente calcula? É basicamente pegar os últimos 12 meses, ver tudo que a companhia pagou de proventos e dividir pelo preço da ação no final do ano. É assim que o Dividend Yield é calculado, é assim que a gente traz as companhias que mais distribuem caixa aos acionistas. Também a parte de payout, ou seja, que é a relação entre os dividendos distribuídos sobre o lucro líquido, ou seja, dado o lucro líquido da companhia, quanto que ela distribuiu aos acionistas. Então esse é um indicador que varia desde 25%, que é a parte mínima, até tem empresas que distribuem mais de 100% do seu lucro líquido. Também o EBITDA, que é todo o lucro operacional da companhia, ou seja, é o lucro que ela consegue antes de pagar impostos, juros, depreciação e amortização. É um ponto super importante da gente analisar o EBITDA, ver se o EBITDA está crescente, ou seja, se a operação da companhia ela é rentável. Também a parte de dívida líquida EBITDA, que é basicamente a dívida bruta da companhia menos caixa, ou seja, a gente chega na dívida bruta sobre o EBITDA. E o que isso quer dizer? O grau de alavancagem da companhia pela lucratividade dela, ou seja, quantas vezes, quantos anos precisa ter de EBITDA para ela conseguir liquidar todas as dívidas caso haja o fechamento da empresa. E isso indica empresas que estão mais alavancadas que outras. Uma relação dívida líquida EBITDA baixa demonstra uma capacidade financeira muito boa de investimentos e também a empresa mais saudável. Também a parte do ROI, ou seja, é um dos grandes indicadores que eu olho, que é o retorno sobre o capital do controlador, ou seja, é a relação de lucro líquido sobre o patrimônio da empresa.
patrimônio da empresa é o dinheiro dos sócios, ou seja, quanto do lucro líquido é em relação ao patrimônio da empresa. Empresas não tão alavancadas tendem a ter um ROI muito interessante, demonstrando uma capacidade de retorno para o dono da companhia. E também o ROIC, que é o retorno sobre capital investido, demonstra, dada a lucratividade da companhia, quantos por cento que a gente conseguiu retornar dado o capital investido dela ao longo dos últimos 12 meses. Então esses são os 10 indicadores que é importante olhar, que eu sugiro que cada um, antes de fazer uma entrada, olhe esses pontos, até para ter um checklist dos principais deles e se faz sentido ou não, se atende, dado os indicadores em relação a uma nova entrada. Então esses foram os 10 indicadores que eu passei para vocês e vamos entrar um pouquinho mais agora na parte dos fundamentos, ou seja, quais são os fundamentos. A gente já tem os indicadores, vamos olhar os fundamentos para verificar o que a gente precisa olhar quando a gente vai montar, para a gente analisar, escolher ações e principalmente escolher os melhores papéis, beleza? Pessoal, se esse vídeo está te ajudando, aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, toda semana conteúdo novo sobre finanças e investimentos focados sempre no longo prazo para te ajudar na carreira de investidor e principalmente para a gente conseguir tomar melhores ações, para a gente conseguir analisar e escolher as melhores ações no longo prazo para que a gente consiga ter mais potencial de valorização. Vamos entrar agora na parte dos fundamentos, onde a gente consegue ver a parte mais a fundo, os números de cada companhia e o que a gente precisa ver em relação a cada setor. Então, vou passar os principais pontos que eu olho, basicamente genérico, digamos assim, antes de entrar uma no papel, alguns dos principais pontos que me ajudam a tomar melhores decisões e eu tenho certeza que vai te ajudar a conseguir analisar e escolher melhores ações. Vamos para a tela onde eu vou passar ponto a ponto explicar isso aqui para vocês. Vamos lá. O primeiro que eu passo aqui, e é um ponto super importante, a gente tem que ter ciência em relação ao beta da companhia. E o que é o beta? Beta, ele é um indicador de risco da companhia em relação ao Ibovespa, ou seja, caso o Ibovespa se mova 1% para cima ou 1% para baixo, um beta maior que 1 indica uma volatilidade maior que o índice e um beta menor que 1 indica uma volatilidade melhor. Então é importante a gente ter essa ciência que se a gente procura empresas com volatilidade maior ou volatilidade maior, isso vai depender do perfil de cada investidor. Mas em relação aos fundamentos, o primeiro que eu olho aqui é a receita operacional. E ela indica basicamente de quanto a empresa fatura, ou seja, uma empresa não vai ter grande lucratividade se ela tiver uma receita baixa. Então o principal ponto que eu olho é a receita operacional, depois a parte do lucro bruto, ou seja, dada a receita, quanto que a empresa tem na lucratividade bruta da operação. Com isso, eu gosto de olhar também a parte da margem bruta, que é super importante para ver empresas com pouca margem não conseguem ter lucro. Isso é uma coisa básica, a gente consegue ter esse filtro antes para verificar basicamente a margem bruta, que é a margem somente de manufaturar qualquer produto. Com base na margem, a gente chega no lucro operacional, ou seja, no lucro da operação, quanto é que sobra no bolso, basicamente ao rodar o processo produtivo, e em relação à margem operacional. Pontos importantes que eu trago aqui para vocês, que são as primeiras partes, quando a gente vai olhar o resultado da companhia, esses são vários pontos que me batem os olhos e eu faço um checklist em relação a esse movimento. Agora que a gente tem uma parte dos fundamentos, outros pontos que eu gosto muito de olhar é a parte do grau de alavancagem operacional. E o que é isso, Francisco? É basicamente quanto a empresa está alavancada, ou seja, caso a receita da companhia caia, quanto tempo que ela consegue girar a operação, fazer a operação rodar sem grandes problemas. Então, empresas com grande grau de alavancagem, normalmente pequenos movimentos da receita tendem a ter resultados não muito bons, impactantes na operação da companhia. Então, o grau de alavancagem é super importante de olhar. Também a margem EBITDA, ou seja, são pontos importantes que a gente vê as empresas tratando muito nos resultados, ou seja, a margem da operação, quanto é, que é a margem EBITDA. E depois da margem EBITDA da operação, a gente tem o lucro líquido, que é importante, ou seja, quanto realmente que entra no bolso do acionista. E é importante a gente ter ciência que o lucro líquido coloca itens não recorrentes também, que a gente precisa saber disso. E em relação à margem líquida, que é realmente dado todo o processo produtivo, quanto de porcentagem que entra no bolso do investidor, do acionista. A margem líquida é super importante para a gente olhar. Pontos extremamente importantes que demonstram como a capacidade de uma companhia e os seus fundamentos para a gente analisar e escolher as melhores ações. Então, pessoal, passei a parte dos indicadores, dos fundamentos, onde a gente consegue olhar vários pontos. Agora vocês já têm um checklist do que precisa olhar para fazer essas movimentações. Como eu coloquei aqui em relação ao filtro e a parte de bônus, tem alguns pontos que, dado eu olho os indicadores, os fundamentos, e dados os filtros eu tenho alguns pontos importantes e que eu vou passar para vocês aqui. O primeiro deles,
são empresas com lucro nos últimos 5 anos. É um ponto que eu gosto de olhar, ou seja, demonstra uma capacidade de geração de valor, capacidade de geração de caixa e, consequentemente, capacidade de lucratividade. Então, empresas com lucro nos últimos 5 anos, eu gosto de olhar e eu acredito que vai te ajudar a selecionar, a analisar e escolher as melhores ações. Também a gente olhar setores com capacidade comprovada de crescimento. O que é isso, Francisco? Basicamente, a gente olhar setores em que várias empresas conseguem ganhar dinheiro, não um setor em que é muito difícil ganhar. Então, tem uma empresa que ganha, as outras sofrem bastante. A gente consegue fazer esse filtro principalmente analisando os setores. E é algo que eu gosto muito de trazer, análise de setores e dados setores que eu gosto, quais são as melhores companhias. Além disso, uma parte de boa gestão, empresas com boa governança corporativa, empresas que estão focadas em melhorar a sua gestão, a sua operação, parte social e ambiental, pontos importantes para mim e que eu gosto de olhar. E com base em todos esses pontos, o que a gente chega? Empresas de valor e empresas de crescimento. Isso depende de cada perfil de investidor, ou seja, faz sentido para ti? Deixa aqui nos comentários, qualquer dúvida, deixa, eu gosto muito da interação e troco muito ideia em relação a esses pontos. Ou empresa de valor ou empresa de crescimento, deixa aqui, vamos falar um pouquinho mais em relação a esses casos. Pessoal, trouxe para vocês aqui indicadores, fundamentos, também o filtro na parte de bônus, são pontos importantes que eu analiso para a gente analisar e escolher as melhores ações. Se esse conteúdo te ajudou, te inscreve aqui embaixo para receber o conteúdo em primeira mão. Eu vou indo nessa, bons investimentos e até mais!